Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, bem-vindos a mais um episódio em que falaremos hoje, na continuação aí, né, das histórias dos ônibus Flecha Azul que nós já tivemos aqui em nossa garagem até hoje. Estamos passando aí ônibus a ônibus, procurando aí caprichar em cada episódio para poder contar um por trás das câmeras, para poder contar assim como nós compramos, por que compramos aquele carro, como vendemos, por que vendemos, curiosidades, coisas que talvez não tenham saído nos vídeos originais ali do carro na época. E sempre deixando para vocês aqui na descrição do vídeo, sempre deixando para vocês a playlist original do carro. Nós sabemos que o YouTube é muito cíclico, então eventualmente alguém está chegando agora e nem sabia que nós tivemos esse ou aquele carro. Então, chegou aqui nesse vídeo, você vai ouvir hoje sobre o carro 7239, um Flecha Azul 7. E aí você quer saber mais, quer saber como que foi o dia que eu fui buscar esse carro, tudo que aconteceu com ele. Entra aqui na descrição do vídeo e ali você vai ter a playlist. É só clicar, você vai assistir todos os vídeos do 7239. Conforme eu vou contando a história, eu vou de vez em quando fazendo aí a referência, falando para vocês irem até lá. Eu não coloco cards aqui em cima do vídeo, não é meu costume, então vocês realmente entrem na playlist e assistam os vídeos lá, tá bem? Muito obrigado. Flecha Azul 7239. Como ele foi vendido e por que ele foi vendido, vocês já viram agora no final do ano de 2022. Como ele foi comprado, por que ele foi comprado, é o primeiro tópico então que nós temos a falar hoje com os senhores. Eu sou uma pessoa, eu sei que eu sou bastante assim assertivo, afiado, né, sharp, como falamos em inglês, né? Eu sou mesmo. E isso rende para algumas pessoas que gostam de alguma coisa assim autêntica, transparente, a pessoa se sente bem, gosta de nos ouvir. Para quem se sente mais milindrado é difícil, a gente fala mesmo. Mas uma coisa que eu procuro ter é equilíbrio e justiça nas minhas colocações. Então, independente de uma pessoa ser meu amigo ou não ser meu amigo, ou alguém que tem algum desentendimento com a gente, eu acho que é assim, dê a César o que é de César, né? Então, o que a pessoa tem de bom ou tem de ruim, a gente termina falando mesmo. Existe eu estou falando isso porque foi assim que começou a história do 7239. Eu havia vendido o 6371, estava naquele momento ainda de acabar a construção dessa garagem, ainda vou fazer um episódio falando só de garagem com vocês. E queria, né? Não precisava não, ninguém precisa, mas eu queria comprar um outro Flecha Azul. E estava procurando. E, assim, a boca pequena, algumas pessoas sabiam, o professor está atrás de um Flecha Azul. Eu ainda estava naquela época que eu ia atrás dos carros, né? Depois de uma época, os carros vêm atrás da gente. Isso é até outra pessoa que tem um canal muito bom aí no YouTube que fala sobre carros antigos, né? Leves, carro de passeio. Ele fala isso aí, é verdade, né? Chega uma hora que os carros é que vêm atrás da gente. E tem um rapaz que acompanhava nosso canal, era adolescente antes, até quando começou a acompanhar, e tinha acabado de fazer 18 anos, super fã do canal, etc. Infelizmente depois ele se juntou aí, ele se juntou com uma turma aí que tinha comprado o ônibus Flecha Azul e que fazia parte aí do clube aí, Sociedade dos Poetas Mortos, aí que gostam de, tem por esporte só falar mal da gente, né? E aí, infelizmente, a amizade se acabou. Mas, até então, existia um contato. E ele que me deu a dica do 7239, porque ele é um rapazinho novo, né? Esse fuçador aí que tá sempre atrás de foto na internet, tá sempre atrás de anúncio, né? Quem tá ali sonhando em comprar o ônibus, então o cara fica caçando, né? E esses caras, às vezes, até sabem mais do que a gente, do que tá acontecendo, né? Às vezes a gente tá por fora, que o cara olha uma foto aqui, olha ali, vive pesquisando, né? E às vezes falta tempo pra gente fazer isso. E ele me passou a dica, resumo da história. Carro lá no norte de Minas, etc. De uma
O dono do carro era dono de um posto de gasolina. E eu sabia que ele já tinha vendido um flecha para um conhecido meu aí, com quem eu tinha contato. Então eu sabia que era pessoa de confiança. Mas esse vendedor era uma figura, fiz contato com ele. Esses caras que dormem até 11 horas da manhã, né? Tá mais ou menos com a vida ganha, né? Então, um cara do meu estilo, né? Que 5 e pouco eu já tô pegando fogo, né? Ter que esperar até 11 da manhã para falar com uma pessoa é desesperador, né? Então foi uma negociação assim meio, para mim, meio complicada no começo, para dar fim. Consegui dar cabo da negociação, mas nesse momento eu é que estava naquela situação de fazer a compra do veículo parcelada. Dava para pagar uma parte, mas para chegar no valor que ele queria, uma parte eu tinha que parcelar. Então eu deixei combinado que o carro ficaria lá até eu acabar de pagar. E assim que eu acabasse de pagar, ele inclusive mandaria o carro para cá, porque ele tinha motorista, né? Ele tinha uma frota, não tinha só isso, tinha vários ônibus. Então mandaria o motorista para cá, eu pagaria o motorista, etc. Muito mais fácil do que eu ir até lá. No meu caso tem que ser um deslocamento, daí ia ser 2 carros, né? Não é fácil. Então seria muito mais tranquilo mandar o motorista volta de ônibus para lá. Ou até cogitamos eu ir de carona no ônibus dele, voltar, existia essa chance também. A questão não foi essa, a questão é que no meio dessa negociação estourou a tal da pandemia. E aí saiu o vídeo falando disso, mostrando isso daí. Uma moça lá da cidade dele, cidade muito pequena, né? Começou a fazer um estardalhaço na cidade, que se um ônibus dele viesse aqui para São Paulo, alguém ia se contaminar, a cidade toda ia morrer. Aquela história, né? Aquelas coisas que desde aquela época eu falava. Só o tempo é que vai mostrar quem tá certo, né? Nessa história toda, né? Se realmente vai ser assim, se vai morrer a cidade inteira, como que vai ser, né? Mas naquela época, naquele momento, as pessoas estavam louconas. E falaram que iam depredar o ônibus dele se saísse da cidade. Foi um negócio feio. Então tivemos que esperar um pouco mais e aí efetivamente ele mandou o ônibus para cá. Mandou o ônibus aqui para uma cidade não muito longe daqui, chamada Campinas. Chegou com o ônibus lá, eu fui pegar o ônibus lá em Campinas. A primeira pilotadinha no 7239 foi essa, de Campinas para cá. Naquele momento eu já descobri, o 7239 era realmente o melhor ônibus flecha azul que eu já tinha tido aqui. Isso não tinha dúvida. 7171, 6371, 7239. O 7239 era o melhor. E pela minha visão, eu também percebia que ia ser difícil eu encontrar um ônibus que superasse o 7239. Então, desde o começo, o conceito, a ideia era eu segurar o 7239 para mim. Bom, garagem arrumada, garagem ajeitada. Minhas coisinhas ali no jeito. Finalmente eu ia poder realizar o grande sonho, que era eu mesmo mexer, fazer uma pintura, fazer alguma coisa eu mesmo. O conceito de tudo isso, já falei sobre isso, diferentes tipos de colecionadores, etc. Para mim, o meu gosto é eu mexer nas coisas. Não gosto de ter carro para ficar aí só. Então, falei, vamos começar. Fui tão animado com isso que logo que eu cheguei, apareceu um casal de amigos aí. Eu falei, olha, vocês me desculpem, vocês me dão licença, vão conversando aí entre vocês. Eu tenho coisa para fazer lá na garagem. No dia que eu cheguei com o ônibus, que era um domingo, desci lá, já tirei aquela chapa que a Cometa, porque o 7239 é daquela geração que passou pelo grupo JCA, né? Então o grupo JCA deu aquela badernada no Flecha, transformou o Flecha em carro com cara de clandestino, né? Imperdoável isso. E aí então, a primeira coisa que eu queria era tirar aquela chapa da frente e voltar a aparecer ali o lugar certinho de colocar a placa de licença ali na frente do carro. Então larguei eles, fui lá mexer nisso, tem que soltar ali o friso, não sei o que, tal. Mexi, tirei, consegui tirar, já começou a dar cara. Tem vídeo de tudo isso aí.
E comecei a partir daí. Uma pessoa que me apoiou muito, me ajudou muito naqueles vídeos, eu agradeci muito e volto a agradecer, é um amigo, não é um amigo, é um irmão mesmo, que eu tenho, um irmão mais velho que eu tenho, que é o Marinho. O Marinho é nem uns 10 anos mais velho que eu, mais ou menos. E grande amigo, né? Hoje em dia o Marinho fala que já está cansado, quer aposentar, quer parar. O Marinho começou em 81 a trabalhar na funilaria e pintura, então são 40 e tantos anos, 42 anos de experiência, né? Só com a oficina dele mesmo, desde que a gente veio aqui para São Roque, ele já tinha oficina, então desde 88, 89 ele já tinha oficina ali, sempre mexendo com pesado, sempre pintando, vi ele pintar muito Scania Jacaré, muito Mercedes, né? Sempre. Então é um grande amigo, né? E uma pessoa generosa, né? Porque ele poderia falar, não se mete nisso, não. Traz aqui que eu pinto, né? E querer ganhar a grana. Mas não, ele falou, vai em frente, isso é divertido, você vai conseguir fazer com tranquilidade. Não é tão fácil quanto ele fala, né? Porque para ele é fácil pela experiência. Mas foi de uma importância, de uma valia enorme ele ter incentivado e ter ensinado. Porque eu não fazia a menor ideia de quase nada ali. Então ele foi dando as dicas, tal, né? Diluição de tinta, etc. Como empapelar. E eu fui fazendo. Primeira coisa que eu pintei na vida, né? Antes disso, nem portão com pincel nunca tinha pintado. E comecei a pintar. Eu já usei aí, outro dia o termo aí, os xiitas, né? Os xiitas do mundo do ônibus antigo, do Flecha Azul, né? O pessoal, fundamentalismo, né? Fundamentalismo do Flecha Azul. Isso aí também é uma coisa interessante. Dependendo do tipo de vídeo que você faz, vão aparecendo certas pessoas nos seus vídeos, nos comentários, etc. Apareceu. Começou a aparecer o pessoal. É importante, uma pessoa sem referência histórica, ela se perde em tudo que ela fala, né? Então, referência histórica é fundamental. Estamos falando aí de um momento, né? Não é tanto tempo atrás assim. Vocês veem como que é, vamos jogar assim, 5 anos atrás, praticamente não se encontrava ninguém com ônibus Flecha Azul pintado nas cores da cometa. Tinha um carro aí que estava pintado. Portanto, era uma exclusividade. Você vê, hoje em dia, é igual Gremlin, né? Você joga água, brota um monte, né? O que mais tem é ônibus Flecha Azul pintado nas cores da cometa, né? Tem muito. Só vocês verem aí, as imagens estão aí na internet, falam por si. Então naquele momento não tinha, né? 7171 não fiz na cor da cometa, já expliquei aqui. 6371 menos ainda, né? Então eu falei, puxa, 7239 eu quero fazer, eu vou fazer, né? Porém, aquela velha história, né? Precisaria ter a referência certinha, ter alguém de uma casa de tintas que fizesse a tinta para nós. Eu não tinha referência, nem estava muito atrás disso naquele momento. E um conhecido meu, que tem ônibus Flecha Azul, falou, não, eu tenho as cores aqui e tal, só que eram cores da indústria automobilística, então não bateu. Só que eu já tinha lixado o carro, já estava começando a pintar, o material estava comprado. Eu não quis mudar, entendeu? E a qualidade do que estava saindo também não era tão boa assim, entendeu? Foi um carro que eu pintei, né? Quando eu fui vender o carro, eu falei, olha, essa pintura é o que está aí, é o que você está vendo, entendeu? Vale a pena você fazer essa pintura com alguém que é profissional, né? Posso te ajudar nisso, inclusive, mas eu que pintei, sozinho aqui. Então já estava, né? A cor não era a cor certa, etc. A gente mandou bala. E aí começam a aparecer as pessoas metendo pau, falando, a cor não é essa, carro bem pintado é o carro X. A turma do esse sim, né? A turma do esse sim. Esse sim foi restaurado, esse sim tá pintado na cor certa, esse sim. Né? Então o meu é o esse não. O meu é o esse não, não tem problema. Não tenho problema nenhum com isso. O que as pessoas têm dificuldade de entender em mim é que eu faço as coisas pra mim. Eu sou extremamente egoísta nesse ponto. Entendeu? Eu não tô nem aí se a pessoa vai gostar ou não vai gostar do que eu fiz. Eu fiz pra mim, um dia, se eu decidir vender, eu ponho a venda. Se serviu pra você, você compra. Se não serviu, some daqui, não me enche o saco. Entendeu? Eu faço pra mim. Eu tenho que estar satisfeito.
Eu tenho que estar contente com o que eu fiz, entendeu? Se o meu nível de exigência é alto ou baixo, também é um problema absolutamente meu. É um problema absolutamente meu. Então eu fiz o 7239 e fiquei muito feliz com a pintura que eu fiz no carro 7239. Puxa vida, eu que nunca tinha mexido com um revólver de pintura. Pintar esse ônibus inteiro, só o teto que eu chamei o Marinho aqui para pintar para mim, por motivos óbvios, né? Então, mas o carro todo pintadinho, eu que pintei o carro, meu, não tinha como reclamar, entendeu? Eu estava super feliz. Então, qualquer comentário nesse sentido, para mim, não muda nada, né? Existe também um lado que algumas pessoas até querendo defender a gente, eu sempre agradeço. Ah, então falando mal, aí, mas e você, o que você pintou? É uma verdade também, né? Às vezes a pessoa quer meter o pau no que a gente fez, o cara não pintou nem um carrinho de mão, né? Mas tudo bem, isso aí, o que menos importa. Portanto que eu pintei o carro. Pintei o carro, aí o carro estava com rodas de ferro, ele veio com rodas de ferro, para pneu sem câmara. Aí, aquele suador na nossa vida, mexi daqui, fiz dali, fiz um negócio, consegui fazer uma troca dos meus pneus, não sei o quê, e peguei um jogo de roda certa de alumínio dele, né, que é a roda 22, para pneu 1100 com câmara, consegui colocar o jogo de roda nele, tá? Por dentro, lógico, o carro tinha sido reformado, né, dentro da Cometa, então as poltronas, né, ou a bancada é coletivo de poltronas, tá? Então não é as bancadas, o carro só tem uma bancada. Ah, meu Deus do céu. Então a bancada dele era de tecido, né? E eu não tinha a menor intenção de mudar isso daí, nem de fazer esse tipo de investimento no carro, colocar de couro, de jeito nenhum. Ficou daquele jeito, excelente. Painel perfeito, tudo. Então é um carro chique, né? Coloquei meu peixezinho ali no carro, entendeu? E um dia aí, finalmente, falei, bom, vou dar uma voltinha com o carro. Peguei o carro, eu ia descer ali pro litoral, aqui de São Paulo. Aí tem aqui uma estrada, a gente chama de Rodoanel, né? É um lugar meio deserto, meio esquisito, mas é o melhor caminho para chegar lá. Quando eu tô no Rodoanel, o carro apagou, né? Deu entrada de ar no negócio ali, não dava para saber se era turbina. Tem o vídeo aí mostrando esse momento. Sei que o carro voltou para São Roque de guincho, né? Então, na verdade, o 7239 foi um carro interessante porque ele me deu, ele me era o melhor flash que eu tive, sem dúvida. Mas ele me fez passar por umas situações que eu só passei com ele. Essa vez do guincho, negócio de bateria. Cheguei a comprar bateria nova para ele. Uma das baterias veio com defeito. Depois parava de carregar a bateria. Então ele teve umas coisinhas assim congênitas, né? Doutores aí me perdoem, é brincadeira, não entendo exatamente os termos médicos, né? Mas o que me parece é que assim, era intrínseca dele, né? Não tinha como resolver com facilidade, não, né? Então era um negócio meio estranho que ele tinha uns detalhes assim, né? Mas era um carro maravilhoso. Nunca fiz uma viagem para longe com ele. Andei muito aqui, fiz muito aqui a linha de Sorocaba. O carro 7239 era da garagem de Sorocaba. Eu andei no 7239 como passageiro, tá? Então foi um carro que me acompanhou, tá? Ele esteve aqui durante toda aquela sequência que vai vir depois aí de outros flechas, né? Esse momento, garagem de peso, a gente querendo, né? Tudo aquilo, ele sempre esteve aqui conosco, né? Ele me acompanhou, né? Teve aquele momento da Flecha Azul Experience que nós fizemos aí, né? A gente viu que não dava para ir adiante. Em uma das vezes, inclusive, ele também teve também o negócio da embreagem dele. A embreagem dele, na época, começou servo, acabou óleo. No dia, uma coisa que ninguém sabe, no dia que nós fomos para o tal do garagem de peso Expo, tinha preparado todos os carros. Ele foi o único carro que eu nem me preocupei. Falei, esse carro é zero, não tenho o que falar. E fui tirando o carro, aquele nervoso, deixar tudo certo. Na hora que chegou o motorista para dirigir o 7239, cadê a embreagem? Não tinha pedal. Mas como a gente é preparado, né? Antes do evento eu já tinha deixado eletricista e mecânico
sob aviso, falei, vocês trabalhando ou não, a gente vai acertar um valor para vocês ficarem de plantão. Eu preciso, vocês vêm aqui me atender. E aí realmente precisou ali do mecânico, veio sangrar essa embreagem, etc. E depois ela voltou a dar problema, tive que trocar o servo para poder acertar essa embreagem do 7239. Mesmo assim, na minha opinião, nunca ficou legal essa parte de embreagem, de engate de marcha, sempre meio com folga, enfim, coisinhas. O melhor carro que a gente tem, ainda assim, ele tem ou tinha as suas pequenas dores de cabeça, né? Mas foi o melhor carro que eu tive, sim. Essas coisas que eu estou falando são detalhes bobos que é impossível, né? Você falar de um carro de 25 anos de idade, naquele momento, né? Hoje já está com 26, e que o carro não tivesse problemas desse tipo. Ele foi um carro tão bom que para mim ele foi o carro que abriu as portas para o que veio acontecer depois. O que veio acontecer depois foi justamente esse conceito garagem de peso que eu vou começar a falar no próximo vídeo. E ele abriu essa trilha porque eu não queria vendê-lo, né? Diferente do 7171, as pessoas comparam muito, né? Ou na época comparavam, né? Ah, mas o 7239 é igual o 7171, coisa assim, né? Gente, o 7171 era um carro que tinha sido sambado, né? Então não dá nem para comparar, tá certo? Esses prefixos também, né? Vocês vejam uma coisa que até hoje ainda tem gente que se confunde, né? Escreveram um dia desse, com todo respeito ao comentário, pelo amor de Deus, o rapaz escreveu assim: ah, 7171 era o número do carro, era o modelo, tinha vários 7171 na Cometa. Vocês veem como que é o negócio? Até hoje ainda algumas pessoas têm dificuldade em saber isso, não sei porquê. Exatamente com o 7171 é que dava esse problema. Não sei se é porque o número, a pessoa achava incrível o número. Pô, teve 6565, teve 6767, teve 7070, teve todos esses números existiram em flecha azul, né? Isso não é nada demais, tá? Mas o 7171 era o prefixo do carro, como em qualquer empresa, né? Mas ele é um carro que, comparado com o 7239, não dá nem para falar. Então, o 7171 era um carro destinado a ser vendido em algum momento. O 6371, mais ainda, entendeu? O 6371 é difícil hoje em dia a gente falar, porque é um carro que está aí de novo, inclusive estava à venda, não sei se vendeu, se não vendeu, mas é um carro que foi sambado, muito sambado antes, né? E um carro que é sambado assim, você nunca vai conseguir deixar o carro zero de novo, sabe? Ou você vai ter que fazer um investimento, nossa, aquele negócio que a gente já falou, aquele cara que desmonta o carro e monta o carro de novo, entendeu? É demais, né? Porque quando você vai comprar um carro, né, é o tal negócio, né? Uma dica que eu deixo aqui, às vezes as pessoas pedem dicas assim, né? Vê de quem você está comprando, vê a condição financeira de quem está te vendendo o carro. Um cara que está com dificuldade, às vezes, Deus nos perdoe, né? Você está com dificuldade para colocar comida em cima da mesa, não vai ser no carro que a pessoa vai investir. Então você já sabe que você está comprando um carro, né? Difícil, você está entendendo? No meu caso, graças a Deus, não é essa a situação, mas quando alguém vem aqui, uma vez eu falei isso para uma pessoa que está comprando um veículo meu aqui. Falei, olha bem os meus carros, todos têm algum detalhezinho, alguma coisinha para fazer, não vai ser o que você está comprando o único, o privilegiado que não tem. Você vai levar um carro que vai ter coisinha para você ainda fazer, entendeu? Todos andam, todos estão dentro do que me agrada, do que eu consigo fazer. Mas cada carro aqui vai ter alguma coisinha ainda a ser feita. Então, você tem que ver o que você está comprando, né? Então, o 6371 eu sabia que não dava para deixar zero. Agora, o 7239 é um carro que estava muito zero. O que eu bato, já falei muito isso e já percebi que pouca gente pegou isso que eu falei. Carro que passou por um dono só. 7239 foi assim. Passou por um dono só, né? Vocês vejam, se vocês acompanharem os vídeos aí depois, sei lá, eu vou falar de todos os carros. O único carro que fez sombra ao 7239 foi o 6500. Quando chegou o 6500, eu fiz na época até um vídeo que falava: devo ficar com o 6500 ou com o 7239, né? Porque eram modelos diferentes, mas os dois estavam em pé de igualdade, tá? Então, eu não queria vender o 7239 naquele momento. Aliás, mesmo quando eu vendi, eu não queria vendê-lo.
Eu não queria vender o 7239. Então, meu interesse era comprar um novo flecha azul para continuar essa história de reformar, etc., vender e segurar o 7239 para mim. Mas me faltava o capital. E aí que eu começo a colocar no canal, e por isso que eu falo que o 7239 abriu esse caminho, porque como o YouTube é cíclico, algumas pessoas acho que chegaram na época que eu estava com o 7239 e achavam que aqui era algum tipo de reformadora de ônibus. Muita gente na época fez contato comigo, né? E aí que vocês vejam que a gente é consistente no que fala e no que faz, né? Gente que fazia contato comigo e perguntava, professor, o senhor reforma ônibus? Eu falava, bom, depende do que você está falando. Eu reformo o ônibus para mim e depois eu coloco o seu ônibus à venda, talvez. Entendeu? Se você tem um ônibus que aqui eu reformo esse ônibus para você, não venha que aqui não é o lugar para isso. Não tenho paciência para isso, não tenho paciência para atender gente assim, para a pessoa ficar vindo aqui, olhar o carro, como que está ficando, reclamar, elogiar, não quero nada disso, não quero nem elogio nem crítica. Obrigado. Entendeu? Eu faço o carro para mim e depois eu coloco o carro à venda. Tá? Tem interesse? Serviu para você? Compra. Não serviu? Obrigado. Tchau. É isso daí. E a partir do 7239 que abre o caminho e aí chega o próximo carro que eu vou falar no próximo episódio. Tá bom? Alguns talvez já se lembrem qual carro que é, outros não. Vou contar essa história para vocês na próxima vez. Hoje a gente finaliza aqui com o 7239, a maneira que ele foi vendido, não faz muito tempo, tá aí nos vídeos anteriores, tá certo? Ou na playlist, é só ir no último vídeo do 7239. Quem não viu, quem não acompanhou, vai ver como ele foi vendido. Foi embora, né? Deus quis assim, tá certo? Tá tudo bem. E vamos adiante, tá bom? Mas foi um excelente carro. Foi, até hoje é o melhor flecha azul. Pé de igualdade com 6.500, tá? Pé de igualdade com 6.500, mas é um flecha azul 7, roda de alumínio, primeira janela alta. 6.500 já é roda raiada, primeira janela baixa. Aí, nesse quesito, é gosto, cada um com o seu, né? Os dois carros são em pé de igualdade. Foi o único carro que fez sombra ao 7239, nenhum outro até hoje. Tá bom? Forte abraço a todos, muito obrigado e até breve.